Galera, a Nintendo foi ousada, né? Na real, ela meteu o louco mesmo com essa última Nintendo Direct. Todo ano em junho, a Nintendo faz a sua tradicional Nintendo Direct com seus principais anúncios de exclusivos da casa, os jogos que as pessoas mais esperam da Nintendo e algumas surpresas aqui e ali de parceiros e third parties, além de jogos indies. Porém, em 2022, ela resolveu dar uma festa em casa sem estar presente, confiando o cuidado do celular aos parceiros próximos. Eu sou o Coelho no Japão e assim como a maior parte da comunidade nintendista, saí bem satisfeito da última transmissão da Nintendo, a Direct Mini Partner Showcase, que convenhamos, de mini não teve nada, né? Mas mais do que aprovar essa ousadia de colocar uma mini partner para substituir a nossa indiscutivelmente mais querida Nintendo Direct tradicional e o conteúdo apresentado nela, podemos aprender algumas lições que eu quero compartilhar nesse nosso quadro de sexta-feira, hashtag Nintendo a Sério, onde a gente bate um papo mais desenvolvido sobre algum tema da Nintendo, mais especificamente 5 lições e todas elas com marcação de tempo aqui embaixo na timeline, como vocês já estão acostumados aqui no canal, facilitando para você, afinal de contas, fã de Nintendo Switch gosta de praticidade e é isso que você encontra aqui no canal. Além de praticidade, a gente gosta de bons preços para comprar as nossas queridas mídias físicas, né? Então, antes da gente começar, quero falar da Easy Games, os patrocinadores desse vídeo. A Easy Games é um excelente site para você poder comprar os seus jogos e acessórios também em mídia física, principalmente quando se trata de Nintendo. Eles têm acessórios que não estão disponíveis em nenhum outro lugar, que entrega rapidamente no Brasil, produtos até mesmo oficiais, como o Leg Strap para você que comprou a versão digital do Nintendo Switch Sports. Várias das mídias físicas Nintendo na Easy Games têm os menores preços do Brasil e eles têm algumas opções ali muito difíceis de encontrar também. Então, da próxima vez que você for comprar ou fazer a pré-venda de um jogo da Nintendo, PlayStation ou Xbox, entra na Easy Games, eu vou deixar o link deles aqui na descrição. Eles têm um processo seguro, um bom atendimento e entrega rápida em todo o Brasil. Tudo isso com bons preços que vale a pena dar uma garimpada para vocês poderem completar a coleção pagando menos. Valeu, Easy Games, links na descrição. Agora sim, amigos, a primeira coisa que a gente aprendeu com essa Nintendo Direct Mini Partner Showcase foi que a Nintendo corrigiu um dos seus maiores defeitos, mostrando progressos importantes no apoio de third parties. Eu não vou chover no molhado aqui desenvolvendo o argumento de que o apoio third party no Nintendo Switch, ou seja, a frequência de lançamento dos principais jogos multiplataforma, não é tão forte no Switch quanto no PlayStation e no Xbox. Mas o ponto é que esse é um problema de longa data da Nintendo e no Nintendo Switch a gente viu o maior avanço da empresa nessa área, fazendo do console híbrido o hardware Nintendo com mais jogos multiplataforma desde o Super Nintendo em porcentagem de jogos lançados. Já em números absolutos, o Nintendo Switch provavelmente já passou a quantidade de jogos third party que a Nintendo tinha no Super Nintendo. E aqui eu tenho que admitir uma dura verdade sobre mim. Em 2018 eu fiz um vídeo onde eu falei que o futuro das third parties no Nintendo Switch não seria tão bom quanto os nintendistas gostariam. E agora, 5 anos depois, eu posso dizer que apesar de continuarmos com aquela crítica de que a gente não recebe os jogos ao mesmo tempo que as outras plataformas, que a gente recebe atrasado, o apoio third party não é mais um problema. E a qualidade e a quantidade de jogos de outras empresas que está chegando ao Nintendo Switch é muito satisfatória para essa questão não ser um problema para a plataforma. Então agora, 5 anos depois do lançamento do Nintendo Switch, eu posso finalmente dizer que aquela afirmação não faz mais sentido, eu estava errado. E o futuro dos jogos third party nas plataformas Nintendo parece cada vez mais promissor. Tanto que a Nintendo arriscou substituir a sua mais importante Nintendo Direct do ano, que é nesse período de junho, que é o Natal dos Gamers, é o período de anúncios grandes para a indústria dos games, por uma Direct que é focada nos parceiros, nas third parties, para mostrar esse avanço, e ela conseguiu. Quem estava com a Nintendo na época do Wii U, quando surgiram as Nintendo Directs, e nessa época eu quero lembrar que uma conferência em vídeo normalmente era desprezada pro resto da indústria, hoje todo mundo copiou a Nintendo e faz. A própria Nintendo copiou a Apple e fez muito bem na indústria dos games, e continua sendo a que melhor faz essas apresentações digitais, na minha opinião. Mas enfim, quem acompanhou aquela época não acreditaria que em 2022 a Nintendo teria títulos multiplataforma de importância suficiente para uma Nintendo Direct de meio de ano. E agora ela tem, e ela faz questão de mostrar isso para dois grupos. O primeiro, dos jogadores dizendo, viu, não tem tudo de PlayStation e Xbox, mas tem bons jogos o suficiente e eles podem ser jogados em modo
modo portátil. E convenhamos, essa é uma possibilidade excelente que faz sim muita diferença para quem tem Nintendo Switch. O segundo grupo são as empresas dizendo: tá vendo esse super destaque que eu dei para Persona 5 aqui, ó, encerrando a minha transmissão assistida por milhões de pessoas? Então, querida, poderia ser o seu jogo, mas você não lança no meu console, né? Sim, eu estou olhando para você, Call of Duty. Cadê, meu irmão? Cadê COD no Nintendo Switch? Mano, não faz sentido. Eu já falei isso tantas vezes aqui no canal que eu não vou ficar me repetindo. Mas a Nintendo, inclusive, agora abre um leque para empresas que ainda não lançaram os seus jogos populares no Nintendo Switch, dizendo: você quer aparecer na minha conferência mais assistida? Tem a minha Nintendo Direct tradicional. E se você quer ser destaque numa conferência sem exclusividade para tirar o holofote, ou se você quiser ser destaque em uma conferência sem exclusivos meus para tirar os holofotes dos jogos de vocês, tem a minha Partner Direct. Isso, galera, é muito importante, porque esse é um marketing caríssimo que a Nintendo faz para as empresas que são parceiras dela. Agora, com muito ainda a se avançar, a Nintendo pelo menos provou que já avançou o suficiente para podermos dizer uma frase que eu realmente não acreditava que poderia dizer, que é a seguinte: agora calma, deixa o seu like aqui no vídeo, presta bastante atenção, porque esse é um dos pontos mais importantes desse vídeo. A Nintendo, com o seu Nintendo Switch, já não precisa mais de exclusivos first party para criar uma boa Nintendo Direct, ou até mesmo para justificar o seu console. A segunda lição que aprendemos é o seguinte: formato de transmissões importam, e de trailers também. Quem trabalha com marketing não precisou estudar anos à toa. A Nintendo, ela já tinha tentado emplacar essas Partner Directs, né, essas Nintendo Directs focadas em jogos que não são dela, no ano de 2020, mas foi um fiasco. Quem se lembra de Bakugan? Um momento de silêncio aqui para aquela Partner Showcase tenebrosa. Nossa, aquilo foi uma grande decepção. E não é que na época ela tinha mais ou menos apoios de empresas, né? A ideia de promover jogos de parceiros em transmissões começou meio atropelada. Era um vídeo de 8 minutos com apenas Shin Megami Tensei 5 de grande relevância. E nessa época a ideia devia ser: promova o seu jogo numa praticamente direct particular. Só que esse formato, já na sua segunda edição, foi também decepcionante e fez com que a maior parte dos fãs perdesse interesse em assistir essas transmissões. E na época muitos apostaram que o formato falhou por ser uma direct third party, mas não era esse o problema, era o formato mesmo o problema. Afinal de contas, ligar o meu motor de hype aqui pra assistir 8 minutos com um jogo grande, mano, que, tipo, é meio broxante, pra falar bem a verdade. E esse descontentamento fez até muitos desdenharem dessa última Nintendo Direct, quando a Nintendo anunciou que seria uma Partner Showcase, ainda chamada Nintendo Direct Mini. Naturalmente as pessoas já esperavam o pior. Mas que bom que a Nintendo ouviu as reclamações e parou com aquilo, ressuscitando essa Partner Showcase num formato melhor, maior e mais parecida com a tradicional Nintendo Direct. E olha só, quem diria que ouvir as críticas dos fãs de vez em quando podia dar certo, hein, Nintendo? Dessa vez eu posso dizer que eu tô hypado para as futuras Partner Showcases, desde que sejam boas como essa aqui. E sabe o que é legal? Se a gente for no canal da Nintendo agora e ver os trailers em separado de cada um dos anúncios que tava na Direct, você sabe qual que foi o trailer em separado mais visto de todos? Foi Persona? Foi Nier? Não, meus amigos. O campeão foi Sonic Frontiers. Isso mesmo, e provavelmente porque foi unânime que o trailer da Nintendo Direct foi o trailer que finalmente queríamos ver do jogo. Isso é mais uma prova de que a forma como você apresenta um produto importa e muito. E mais do que uma lição pra nós, eu espero que seja uma lição pra Nintendo. Bom, e pra Sega também, né? Que só mostrou coisa ruim do Sonic até finalmente mostrar esse trailer que foi interessante de Sonic Frontiers. A terceira lição que a gente aprende é que o gênero Life Simulation, né? Os simuladores de vida, talvez. O gênero de jogo de Animal Crossing finalmente entrou no radar das grandes empresas após 35 milhões de vendas de Animal Crossing New Horizons, mais 20 milhões de Stardew Valley vendidos no Nintendo Switch, mano. Quer dizer, eu não sei se os 20 milhões de Stardew Valley é no Nintendo Switch, mas enfim, um adendo aqui, ó. E é melhor você que não gosta aceitar isso. Sendo sincero, meus amigos, demorou, né? Como que as empresas sedentas por dinheiro, como são, insistiam em ignorar no mundo AAA uma cena que tava sempre recebendo um suporte indie absurdo de bom e de algumas poucas séries no mundo AAA e tendo sempre pelo menos razoavelmente bons resultados quando o produto merecia? Como é que a indústria via isso acontecendo e continuava sem grandes novos títulos? A indústria precisou ver que dois jogos, dois apenas, sendo uma grande produção e a outra um jogo que foi feito por um cara só, venderem juntos mais de 50 milhões de cópias para entenderem que as pessoas têm interesse nesse tipo de jogo. Enquanto elas estavam lá se matando, criando jogos super caros de gêneros saturados. Eba, vendeu 200 mil em um ano. Bom, o que de fato é incrível dependendo do tamanho da produtora e do tipo de jogo, mas dá pra entender que estamos falando de empresas grandes fazendo jogos de público grande, né? Na última Nintendo Direct tivemos não um, nem dois, mas 3 jogos
jogos do estilo simulação. Um novo Doraemon Story of Seasons, que por sinal tá muito interessante. Tivemos uma segunda aposta da Disney mais Camelot, né, que é o Disney Dreamlight Valley. E a primeira, lembrando, é o Disney Speedstorm. Eles estão colando na Nintendo, né? Um Mario Kart-like, agora um Animal Crossing-like, tudo da Disney. E por fim, uma aparente grande nova franquia da Square Enix, que talvez foi o maior anúncio dessa Nintendo Direct, quando filtramos em jogos inéditos, que foi o Harvestella. Galera, eu amei esse anúncio, foi o melhor anúncio original de jogo novo pra mim dessa Nintendo Direct, cara. É um jogo que tá lindo, ele me lembrou um pouquinho Final Fantasy Crystal Chronicles, apesar da jogabilidade não ter nada a ver, mas essa vibe, sabe? Putz, como eu amei isso. E provavelmente Harvestella seja o maior dos testes pra esse gênero, afinal de contas é a Square Enix fazendo um farm RPG de orçamento grande. Claro, não tão grande quanto um Final Fantasy VII, mas certamente maior que os jogos que vemos hoje. Basicamente composto por jogos indies e que o principal nome em termos de legado é Harvest Moon e que hoje em dia é uma franquia de jogos medíocres. E se Harvestella der certo, e tem tudo pra dar certo, podemos esperar uma explosão do gênero nessa década. Yes! Risada maléfica do coelho do Japão que adora esse tipo de série. Eu vejo as pessoas desdenharem desse tipo de gênero de jogo. Ah, vocês vão ter que me engolir. A quarta lição que a gente aprende é que dois grandes jogos de 2017 e um de 2016 estão chegando só em 2022, o que significa que provavelmente muita coisa ainda vai chegar. O fato de termos só em 2022 a adição de nomes tão fortes como Nier Automata e Persona 5, e o mais importante, um hype gigante por esses jogos, porque milhões e milhões e milhões de pessoas que compraram o Nintendo Switch e tem ele como sua plataforma de preferência de jogar os jogos, não jogaram esses jogos. Sim, eu estou aqui nessa fila de pessoas, galera. Eu sempre tive interesse por esses games, mas eu nunca parei pra jogar ele nas outras plataformas que eles estão, porque eu gosto de jogar no Nintendo Switch, eu gosto de pegar ali o modo portátil, sabe? Jogos lançados no ocidente em 2017, além do No Man's Sky, né, que lançou em 2016 e que na época foi criticado, mas agora é super aclamado porque o jogo se transformou, abre pra gente uma porta de esperança para futuros jogos velhos. Eu sei que isso soa estranho, muitas pessoas criticam esse tipo de coisa, mas eu acho importante levar em consideração que esses jogos velhos são novos para milhões e milhões de pessoas que não queriam jogar esses jogos antes em outros lugares. O Nintendo Switch é uma plataforma diferenciada de você jogar jogos. Cara, muitas pessoas preferem jogar aqui, ó, nesse bichinho. Até mesmo no Nintendo Switch Lite, ele é a evolução do Game Boy Advance, mano. Jogar esses jogos velhos na evolução do Game Boy Advance é uma coisa muito legal para todo mundo que tem essa plataforma aqui. O que eu quero dizer é que esses dois jogos mostram que não existe uma data limite. Não existe é tarde demais para uma versão de Nintendo Switch desse jogo. E a boa recepção que esses anúncios tiveram e que provavelmente vai acompanhar de boas vendas, vão terminar de mostrar para aquele grupo 2 de empresas que ainda não trouxeram os seus maiores jogos para Nintendo Switch, que eles estão vacilando, mano. Para os jogadores, isso é um ótimo indício de que nos próximos anos ainda teremos muitos jogos para disputar a nossa atenção e dinheiro. Mais uma vez, um momento de silêncio aqui pelas nossas carteiras. E ok, são jogos atrasados e eu já critiquei muito isso aqui. É algo que ainda me chateia, mas a quantidade e a qualidade de jogos bons que a gente tem no Nintendo Switch para poder jogar, mano, faz com que esse problema dos jogos chegarem atrasados não seja tão importante assim mais. Afinal de contas, ninguém jogou de tudo que existe e boa parte das pessoas que estão empolgadas com Nier Automata são pessoas que ainda não o tiraram da lista de desejos. Até queriam jogar nas outras plataformas, mas agora que vai lançar no Nintendo Switch vão falar, putz, cara, agora eu vou tirar da minha lista de desejos. E não vem não, porque isso acontece muito e eu sei que você tá desdenhando disso que eu tô falando, já deve ter feito isso com algum outro jogo. E a quinta e última lição que a gente aprende é que vendas importam. A realidade que o Wii U jamais teria visto. Por inúmeros motivos, seja retornando ao primeiro assunto abordado aqui nesse vídeo, que é o crescimento do apoio de third parties, ou outros jogos como a durabilidade, essa Nintendo Direct foi uma grande resposta às perguntas que muitos haters de criadores de conteúdo de Nintendo fazem. Por que comemorar as vendas? Ou até mesmo haters de Nintendo fazem essas perguntas agora que a Nintendo tá no topo, né? Porque antes, quando ela tava lá embaixo, o Wii U não vende nada, achava isso engraçado. Agora que o Switch é tipo um monstro de vendas, pra que comemorar vendas? Você é acionista da Nintendo por acaso? E a resposta é essa, pra ser incluído no importante momento onde a Atlus quebra a exclusividade da série Persona, pra convencer a Square Enix de que vale a pena relançar Nier mesmo que com 100 anos de atraso, pra SEGA colocar numa Nintendo Direct o seu principal trailer do seu próximo grande jogo do Sonic, pra Square Enix se sentir confiante de investir em jogos novos como Harvestella, exclusivo do console, pra termos um Monster Hunter épico como Monster Hunter Rise, com direito a uma exclusividade que foi temporária durante muito tempo e a uma expansão super ambiciosa como Sunbreak, que acabou de ser lançado. E todos esses poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha. E essa fase da Nintendo veio pela procura das empresas e dos jogadores pelos jogos.
Mas isso só pôde acontecer por conta do sucesso estrondoso do Nintendo Switch, e toda vez que a Nintendo segue vendendo bem, ela manda esse recado para as empresas de tudo bem, você pode lançar o seu jogo aqui, porque ainda tem muita gente comprando. E esse multiverso onde a Nintendo faz uma Nintendo Direct de third party não poderia ser imaginado há poucos anos atrás, cara. Não poderia ser imaginado no Wii U, ou numa realidade no passado, onde o Nintendo Switch ainda teria só 30 milhões vendidos. Então, bora combinar de parar com esse papo de que acompanhar as vendas só é útil para acionista da Nintendo, porque eu não sou acionista e eu tô aproveitando muito bem essas vendas altas do Nintendo Switch aí, ó, para jogar muitos jogos ótimos que não teriam vindo para minha plataforma favorita se ela não tivesse vendendo tanto assim. Foi pelas altas vendas que estamos aqui no 6º ano do Nintendo Switch e ainda animados com futuros lançamentos, mano. O Switch não para de vender, portanto não para de receber jogos. E aí eu não paro de jogar, que é o motivo de eu estar aqui fazendo vídeo para vocês todos esses anos aqui no canal, que é o motivo da gente ter batido 260 mil inscritos em um canal dedicado a Nintendo no Brasil, com 40 milhões de visualizações aqui no canal. E portanto eu não paro de jogar, que é o motivo de eu ter comprado essa belezinha aqui lá em 2017. Esse console, quer dizer, não esse, porque esse aqui é o OLED, né? Mas vocês entenderam. Esse console dessa empresa Nintendo que fez uma festa e mesmo sem comparecer na sua própria conferência, mandou muito bem e mostrou para os desacreditados aí que ela ainda passa muito bem, obrigado. Agora pra gente fechar aqui, galera, se você assistiu a Nintendo Direct japonesa comigo lá na minha Twitch, é twitch.tv/coelho no Japão, você descobriu uma lição extra que eu resumi nessa parte aqui do meu vídeo. Dos comediantes. Não, peraí. O Japão, mano, o Japão, ele precisa ser preservado. O Japão precisa ser preservado. O Japão é o país que lança esses jogos que precisam ser preservados na história. É parte aqui, ó, a mãozinha. Isso aqui é parte da história contemporânea brasileira mundial do Japão. E o carinha atrás. Inclusive, o Ultraman Valley, esse jogo aqui, ó, ele também foi confirmado pro ocidente, mano. Então foram 4 jogos de fazendinha, ou 3 jogos de fazendinha e um de fazendona. Cara, que jogo bizarro, mano, pelo amor de Deus. Enfim, obrigado, Japão, por essas pérolas. Agora sim, meus amigos, eu quero que vocês me contem aqui embaixo o que vocês acharam, tanto dessa Nintendo Direct quanto desse vídeo aqui, que é muito importante. Será que tem alguma lição que você discorda que eu acabei de falar? Bom, não sendo de preservar o Japão, comenta aqui e bora bater um papo legal, sem haterismo, numa boa, e esse é o clima das nossas sextas-feiras aqui, no hashtag Nintendo a Sério. Você pode clicar aqui nessa hashtag para ver outros vídeos que a gente se aprofunda em alguns assuntos divertidos de Nintendo assim. E se você não sabe, a gente aqui do canal Coelho no Japão fez uma Nintendo Direct, na verdade uma Switch Direct, um dos vídeos mais legais do canal nesses últimos tempos, que além de informativo, ele vai estar aqui nesse izinho, que vocês podem assistir agora, e também na nossa tela de encerramento para você poder clicar. Então vejam lá caso vocês gostem de Nintendo Directs ou do conteúdo aqui no canal, beleza? E se vocês gostam, claro, deixa um like aqui no vídeo, inscreva-se no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo. Galera, será que a gente consegue bater 300 mil aqui no canal do YouTube ainda em 2022? Não é uma meta difícil, é só o dobro de pessoas que se inscrevem todos os meses aí, ó, decidirem se inscrever. Então se você tá assistindo esse vídeo ainda, você não se inscreveu ainda, me ajuda a chegar nessa meta aí, sai de cima do muro e clica nesse botãozinho vermelho que não te custa nada e vai ajudar pra caramba a gente aqui a bater essa meta, tá bom? Em troca, eu prometo continuar fazendo o melhor que eu posso aqui no YouTube, tá bom? Quem quiser me seguir nas redes sociais é @RodrigoCoelhoC, tanto lá no Twitter quanto no TikTok e também no Instagram. Me segue lá no Insta que eu tenho conteúdos exclusivos que eu não posto por aqui. E vocês podem ouvir o meu podcast, já ganhou 2 vezes como o melhor podcast do ano. Segue o up.com, tem todos os links lá, é o Up, é só você pesquisar lá no Spotify, qualquer agregador de podcast que você vai encontrar. Eu não falo só de Nintendo por lá, tá bom? Dito isso, meus amigos, links da Easy Games aqui na descrição, vale a pena vocês darem uma olhadinha por lá. Eu vou ficando por aqui, lembre-se sempre de serem gentis com as pessoas pra gente continuar essa corrente de positividade aqui. Eu vou ficando por aqui, assistam a nossa Switch Direct especial e original que a gente criou. Nos vemos no próximo vídeo. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte e até a próxima, amigos. Valeu!